Olá, queridas e queridos alunos dos 8º anos da Escola TG. Estou aqui em isolamento social. Vocês sabem, né? Não podemos nos arriscar. Temos que ficar em casa. E, enquanto estamos em casa, vamos fazer, através dessa aula, uma pequena revisão sobre o que nós já vimos em sala de aula no momento em que estávamos antes da pandemia. Então, nós teremos esta aula e logo depois nós vamos fazer uma atividade relacionada a esta aula de revisão que valerá como a avaliação de vocês, tá? Essa atividade. Assim que retornarmos, estaremos corrigindo essa atividade que vai ser feita agora. Então, vamos começar. Nós estávamos vendo século do ouro e expansão territorial do século XVIII no Brasil, tá? Então, o ciclo do ouro. O ciclo do ouro se deu no século XVIII, tá? Os estados onde foram descobertos jazidas de ouro, tá? Foram Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Aqui, vocês veem no mapa, esse mapa aqui, ó, tá? As áreas de mineração do século XVIII, tá? Vemos aqui as regiões centrais do Brasil, aqui em destaque, tá bom? Foram nessas regiões que foram descobertas minas de ouro, tá? Então, os movimentos, a descoberta do ouro, ela se deu ainda quando o Brasil era dominado por Portugal, então no Brasil colônia, tá? Já sabemos que foi no século XVIII. E aí temos algumas correntes, ou seja, umas correntes que propiciaram esse momento, tá? Desse período do ouro. E esse momento vai acontecer por conta do enfraquecimento da economia da produção açucareira. Então já havia alguns movimentos, tá, de penetração no interior do Brasil para alargar esse território do Brasil, porque nem sempre o território brasileiro teve essa configuração territorial que hoje temos, essa configuração em forma retangular, né? Triangular, né? Que temos. Nem sempre foi assim. Então, para chegarmos a essa configuração espacial que hoje temos no território brasileiro, foi necessário que houvesse um alargamento. Então, quando se fala em alargar, em expansão, significa o alargamento do território. Ou seja, vocês veem aqui nesse mapa, tá? Esse mapa ao lado aqui, ó, nesse mapa aqui, tá? Como era o território brasileiro antes da expansão, do processo histórico de alargamento desse território para chegarmos aonde estamos atualmente com essa configuração espacial que temos hoje. Então, vocês veem aí que existia essa linha aqui, tá vendo? Essa linha que eu passei aqui em cima, que era o chamado Tratado de Tordesilhas, tá? Esse Tratado de Tordesilhas, ele foi feito, nós já vimos isso lá no 7º ano, né? No momento em que aconteceu a expansão marítima ou as grandes navegações pelas descobertas de terra. Então, as duas nações que estavam explorando as grandes navegações, né, que estavam
indo conquistar novas terras, eram Espanha e Portugal. Então, esse Tratado de Tordesilhas foi feito entre Espanha e Portugal, tá? Para delimitar as terras descobertas por essas grandes nações imperialistas do século XV e XVI, tá? Que foram Espanha e Portugal. E aí temos aí o Tratado de Tordesilhas, né? Que foi um meridiano, uma linha imaginária que se passou aí. E aí essa parte aqui do leste, essa parte aqui era de Portugal. Vou colocar um P aqui, né? Portugal. Essa daqui era da Espanha, tá? A parte oeste pertencia à Espanha, tá? E a parte leste pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Então, todas as terras que fossem descobertas a partir da parte até chegar no Tratado de Tordesilhas, que era pertencia da parte leste, seria a Portugal. Pertencia a Portugal. E da parte oeste pertencia à Espanha, tá? E por isso foi feito esse tratado em 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha. Daí recebeu esse nome de Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo diplomático entre os portugueses e os espanhóis. E aí isso aconteceu uns 6 anos antes da descoberta do Brasil, né? Da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Então, 6 anos antes, o Brasil já pertencia, ou seja, a parte litoral do Brasil já pertencia a Portugal. E já dominavam, hipoteticamente, no caso, né, ou teoricamente, a Portugal, essa parte litorânea do Brasil, tá? Então, para acontecer esse alargamento, tá, tiveram algumas correntes, tá, de expansão, de se adentrar território dentro do Brasil, né? Ir para o interior do Brasil. E uma dessas que se destacam é o movimento bandeirante, tá? O movimento bandeirante vai ser muito importante porque esse movimento vai propiciar a descoberta do ouro no interior do Brasil, aquelas regiões que nós acabamos de citar, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, que hoje são esses estados atuais, né? Então, foram lá que foram descobertos esses ouros. E o movimento bandeirante vai ser responsável. O movimento bandeirante, ele inicia-se no século XVII, tá? E quem eram eles, os bandeirantes? Eram bandos armados que percorriam o interior do país em busca de riquezas. A origem deles era a partir de São Vicente. Hoje nós conhecemos como estado de São Paulo, tá? Tipos de bandeirantes, haviam vários tipos de bandeirantes, tá? Ou de bandeiras, de pessoas que faziam essas expedições. Tinham as expedições exploradoras. Essas expedições exploradoras, ela fazia o aprisionamento, o apresamento, que é prender, tá? Caçar ao índio, tá? Era essa expedições exploradoras, era um tipo de bandeiras. Tinha outras bandeiras, ou bandeirantismo, né? Que era o sertanismo de contrato, que o que era? Era a destruição de quilombos ou outros serviços no interior. Ou seja, um dono de escravo contratava um desses bandeirantes, né? Ou um grupo de bandeirantes, para que fosse caçar seu escravo que fugia, tá? Então ele fazia um contrato para resgatar esse escravo e destruir os quilombos. Quilombos eram comunidades onde os escravos se refugiavam após fuga. Então, esses bandeirantes sertanistas, que eram chamados também de sertanistas, eles faziam um contrato com esse dono de escravo, e aí esse contrato, através desse contrato, eles eram pagos para destruir quilombos, tá? E faziam essa caça também de escravos fugidos, os sertanistas, um tipo de bandeira. Havia também outra bandeira
ou outro tipo de bandeirantismo, que eram aqueles que saíam, aquelas expedições de bandos, né, que saíam em busca de metais preciosos, pedras, ouro, tá? Preciosos, prata. Também tinha a importância histórica desse movimento bandeirante, tá? Ele foi responsável pelo alargamento informal das fronteiras. Eles atacavam e destruíam missões no sul do Brasil, que deram origem à reserva de gado, os bandeirantes, e descobriram ouro nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso. A administração aurífera. A administração aurífera eram administrações de ouro, né? Então, elas funcionavam assim. Tinha a Intendência das Minas, que foi de 1702, era um órgão criado por Portugal para administrar a região das Minas. Tinha a divisão em lotes também, eles dividiam, os administradores, as minas, né, em lotes, que eram chamadas de datas. Havia também a cobrança de impostos, então eles cobravam impostos que era o quinto era 20% de todo o ouro achado, tá? Que era pago com impostos, com ouro, né, 20% do ouro. Havia a casa de fundições, que eram responsáveis pelo recebimento desse quinto, foi criada em 1720. A captação era um imposto sobre os escravos, ou seja, cada escravo, o seu dono tinha que pagar um imposto por ele. Tinha outro imposto que eram 100 arrobas anuais, ou seja, 1.500 quilogramas ao ano de ouro que se pagavam. E por último, a derrama. A derrama era uma cobrança de impostos atrasado. O cara atrasava o imposto, aí se cobrava. Aí ao lado você vê uma charge. Essa charge aqui, tá? De um bandeirante. Você sabe que é uma charge, né? É um desenho que faz uma crítica política e social sobre um determinado acontecimento. No caso aqui, é um bandeirante, né? Quando ele descobre o ouro, né? Que ele sai atrás da caça ao índio, que era o apresamento, era um dos tipos de bandeira, e que, na verdade, eles, na caça aos índios, eram tanto ouro que havia na região central do Brasil, que eles tropeçavam em ouro, né? E aí ele diz que ao invés de encontrar o índio, eles estão tropeçando em ouro, tá? Também tinha a submissão de Portugal aos interesses ingleses, que foi o Tratado de Menton, 1703. Era um acordo chamado Acordo Panos e Vinhos, tá? Esse tratado. Aí temos algumas mudanças que aconteceram no Brasil a partir da descoberta do ouro, tá? Então, os bandeirantes foram um dos responsáveis pelo alargamento do Brasil. Existem outras correntes responsáveis pelo alargamento do Brasil. Por exemplo, no norte, nós temos a coleta das drogas do sertão, tá? Essa coleta das drogas do sertão, que eram especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, essas especiarias foram responsáveis. Então, eles iam à procura das drogas do sertão, coletar na floresta amazônica, e acabaram penetrando no interior da Amazônia e alargando o território, ou sendo, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Então, no norte, a responsabilidade desse alargamento do Brasil foram a economia das drogas do sertão, né? Que a coleta das drogas do sertão, e também as missões religiosas, que também faziam o descimento que eles iam à procura de converter, né, os indígenas à fé cristã. Então, esses dois fatores influenciaram
para que o estado, o norte do Brasil fosse alargado, houvesse essa expansão territorial, esse alargamento. No Nordeste, nós temos um outro fator aí, que foi responsável pelo alargamento do Brasil, que foi o Rio São Francisco, né? Que começou a se fazer a criação da pecuária. Então, o leito do Rio São Francisco, tá? Nas margens do Rio São Francisco se fazia a criação de gado. E aí o rio, os currais, né, foram criados tudo próximo à margem do Rio São Francisco, para poder os gados tomarem água, essas coisas, né, prepararem currais. E por conta disso, até hoje, ele é conhecido, tá, desde esse período, como o Rio dos Currais, o Rio São Francisco. Então, ele tem também essa importância no processo de alargamento territorial do Brasil a partir do Nordeste. E temos na região Sudeste, que são os bandeirantes, a partir de São Paulo, que no passado se chamava São Vicente, da capitania de São Vicente, tá? Hoje é o atual estado de São Paulo. E os bandeirantes, que também eram chamados de paulistas, tá? Que eram essas expedições que foram responsáveis pela descoberta do ouro. E no sul do Brasil temos um outro fator de alargamento territorial, que foram as missões religiosas, tá? Em conversão aos índios Tupi-Guarani. Eles foram responsáveis também por esse alargamento. Agora vamos ver, após a descoberta do ouro, que mudanças vão ter aqui no Brasil. Tá? Uma das mudanças vai ser o aumento populacional, tá? No Brasil. Vai aumentar muito, né? Porque a procura do ouro, vem muitos imigrantes da Europa, né? Com o sonho de se tornar ricos, aquela questão do sonho do Eldorado, né? O aumento do mercado interno, ou seja, a mais intensificação no comércio interno de produção de alimento para as minas, porque as minas elas não produziam alimento, então as outras regiões adjacentes às minas forneciam o alimento, então houve esse aumento no comércio interno, tá? Temos aí a integração econômica do Brasil também, que foi importante nesse período, foi uma dessas da mudança, tá? Que houve uma integração econômica no Brasil, norte, sul, leste, oeste, né? Essa questão da integração. A integração do sul do Brasil, através do gado, né? Começa a ser a criação do gado e para fornecer alimentação para as minas. O deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Antes era cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, né, que se produzia. O açúcar entrou em decadência, tá? E o Sudeste passa a ter essa importância econômica para o Brasil, que inicia o ciclo do ouro, o ciclo econômico do ouro. Temos a mudança da capital, tá? Que antes a capital era em Salvador, na Bahia, agora passa a ser no Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1763. Temos a interiorização do Brasil, né? O Brasil passa a haver uma interiorização, tanto econômica quanto política, né? E quanto social. Temos a urbanização do Brasil, tá? Pela primeira vez no período colonial, o Brasil se torna urbanizado, ou seja, a importância das cidades, das vilas, começam a surgir grandes cidades, vilas como a Vila Rica, Mariana, Sabará, Diamantina e entre outras, né? E também temos aí como mudança, desse período, o surgimento de uma classe média urbana, que até então não tinha. A classe que existia no Brasil era o quê? Senhores e escravos, né? A sociedade brasileira ela era formada por senhores e escravos, e agora começa a surgir uma nova classe social, as classes média urbana. Quem eram essas classes média urbanas? Nós estamos falando de profissionais liberais, banqueiros, professores, comerciantes, tá? Então essas são a classe média urbana.
E aí temos uma mobilidade social relativa, tá? O que é uma mobilidade social? Pessoas se tornando ricas, tá? Porque enriqueciam através do ouro. Até escravos conseguiam suas alforrias com encontrando ouro e conquistavam sua liberdade. Alforria é liberdade. Também houve o aumento do escravismo, tá? Mesmo que eles conseguindo alcançar sua liberdade através do ouro, né? de encontrar o ouro, mas houve um grande aumento do escravismo até interno, tá? Aí nós temos o distrito de Diamantina. No distrito de Diamantina, temos a descoberta do diamante em 1729, no Arraial do Tijuca. Aí temos o estanco Régio, que era o monopólio de Portugal na extração. Até em 1740, cobrava-se o quinto. A partir de 1740, a concessão de contrato, né? E tinha o contratador, tá? A partir de 1740. Aí nós vemos também uma mudança na arte na época do ouro, tá? A gente vê aí o estilo barroco. Isso vocês já devem terem visto nas aulas de arte, né? A característica do estilo barroco, ele está muito ligado à questão religiosa, tanto é que vocês veem aí, né? Uma obra barroca aqui, ó, tá? Que tem característica religiosa, as obras de caráter religioso. O Antônio Francisco Lisboa foi o maior representante dessa época. Ele era conhecido como o Aleijadinho, né? Porque ele tinha uma deficiência física. Nós temos aí a população brasileira, um mapa comparativo aí da população brasileira no século XVII e a comparação do século XVIII pós o achamento do ouro, né? Vocês veem aí que no século XVII, olha aqui, em nível populacional, aqui nesse mapa, aqui nesse quadro, mostra que a população ela se concentrava mais na região litorânea do Brasil, porque essa parte do interior do Brasil ainda não tinha sido conquistada. Eu digo conquistada porque pertencia, pelo Tratado de Tordesilhas, à Espanha, a parte central do Brasil. Então, vocês veem aí a aglomeração, né, a concentração populacional mais na parte litorânea e não era muito, né? Já nesse segundo mapa, vocês vão ver o quê? Esse segundo mapa aqui, ó, vocês já vão ver uma maior concentração na parte central, principalmente ali na região norte, né? Vocês estão vendo lá uma concentração mais se espalhando para a região central do Brasil, para o interior do Brasil, tá? E aqui também no sul, tá? Nós já falamos os fatores que influenciaram esse alargamento aí, que é a expansão territorial do Brasil, tá? Aí temos também como mudança as reformas pombalinas, que foram de 1750 a 1777. Marquês de Pombal foi o primeiro-ministro de Portugal. Nesse momento, ele era o primeiro-ministro de Portugal. Por quê? Porque Portugal, tá, passou a ser administrado, a ter governo de um primeiro-ministro, por conta que aconteceu que o rei de Portugal, ele faleceu e ele não deixou herdeiros, assim, herdeiros diretos, como filhos, tá, irmãos. Então, o parente mais próximo dele era o rei espanhol. E por conta disso, o rei espanhol acabou herdando o trono português. Então, esse período ficou conhecido como o período da União Ibérica, ou seja, um só governo na Península Ibérica, onde está localizado na Europa Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são vizinhos e eles ficam numa região geográfica que é chamada Península Ibérica, tá? Então, daí
ficou conhecido esse momento em que o rei da Espanha passou a herdar o trono de Portugal como União Ibérica. Então ele nomeou como primeiro-ministro para governar, porque ele não podia dar conta de dois grandes impérios, que é o Império Português e o Império Espanhol. Ele nomeou como ministro dele Marquês de Pombal, tá? Marquês de Pombal era o título que tinha, tá? Cada pessoa, ele era da região de Pombal, então, onde ele nascia, ele recebia o título de acordo com o local, a localidade que ele nasceu. Então, esse primeiro-ministro, tá? O nome dele era Joaquim, tá? Não era Marquês de Pombal, ele era só o título, e ele se tornou o governo de Portugal, representando os espanhóis, o rei da Espanha. Ele era o primeiro-ministro dele. Então, ele se caracterizou como um despotista, tá? O que é despotista? É um governo forte, é um governo que governa só, né? Que tem um caráter despótico, é ser um governo de uma única pessoa, tá? Mas um despotismo esclarecido, ou seja, utilizando os meios, vamos dizer, liberais, os meios constitucionais, que a gente diz também, né? Então, tipo assim, cedendo, mas concentrando os poderes em suas mãos. Então, era assim que se caracterizava o governo de Marquês de Pombal. E aí ele fez algumas reformas para mostrar que ele não era um governo ditatorial, né? Ele não era um déspota, mas na verdade ele fez alguma reforma para agradar a todos, né? A gregos e troianos, vamos dizer. Então temos aí com essas reformas pombalinas, né? Que vai de 1750 a 1777. Houve uma tentativa de modernizar Portugal através dos princípios iluministas. Vamos estudar em outro momento sobre o que era o iluminismo. Então, ele diminuiu a influência inglesa no país, em Portugal, que Portugal vinha tendo uma grande influência desde o processo em que o Brasil foi achado por Portugal, havia essa influência dos ingleses. Tá? Temos a estratégia que foi que ele fez, aumentar a exploração sobre o Brasil, que era colônia de Portugal. Houve um aumento do controle administrativo, começou a controlar mais administrativamente o Brasil. Ele acabou com as capitanias hereditárias, que eram aquelas faixas de terra que dividiam o Brasil, né? Que só duas prosperaram, que foi Pernambuco e a de São Vicente de São Paulo. Houve a criação de companhias de comércio, tá? Que reforçava o controle maior, o monopólio de Portugal. O que é monopólio? É controlar mais ainda o Brasil, né? E ele criou a derrama, que era aquele imposto atrasado que se cobrava sobre a exploração do ouro. Também ele expulsa os jesuítas de Portugal e, consequentemente, aqui do Brasil, os jesuítas se retiram. Então, acabam as missões do Rio Grande do Sul e também as missões religiosas aqui do Norte, porque teve essas missões religiosas, teve uma forte influência dos jesuítas aqui na região Norte também. Tá? Missões que se encarregavam em converter os nativos, os indígenas, à fé cristã. A expansão territorial. Ela vai acontecer nos séculos 17 e 18, essa expansão, ou seja, o alargamento do território do Brasil, tá? Então, uma das influências vai ser a União Ibérica, tá? A União Ibérica, ela vai proporcionar praticamente uma anulação do Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas não foi feito para separar os domínios de Portugal e da Espanha, tá? Agora não tinha razão mais de existir esse Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas já estava tudo na mão da Espanha, porque a Espanha, o rei espanhol herdou o reino de Portugal. Então, o Tratado de Tordesilhas praticamente foi nulo. Também
aconteceu, importante aí fator para essa expansão, como nós já havíamos dito, que foi o movimento bandeirante, né? O movimento das expedições, daqueles bandos que nós já vimos a característica deles lá na frente. Então, isso proporcionou o alargamento informal das fronteiras do Brasil. Também houve o desinteresse espanhol. Os espanhóis não se interessaram em colonizar essa parte central do Brasil, em explorar essa parte central do Brasil. Portanto, por conta desse interesse, acabou-se que, no período da União Ibérica, os portugueses que habitavam no litoral do Brasil passaram a ir para o interior do Brasil, através desses fatores que eu expliquei, que são responsáveis pelo alargamento do território brasileiro. A ocupação da região Nordeste, defesa da costa litoral, aí caça e massacre de indígenas no litoral interior, e aconteceu a criação de gado, que foi a ocupação do interior. Então, eu acabei de falar para vocês, por causa da pecuária, da criação de gado, vai ser um dos fatores responsáveis pelo alargamento do Brasil, pela expansão territorial nesse período do século, entre o século XVII e o século XVIII. Temos também aí da região norte, né, que foi a busca das drogas de sertão e a instalação de reduções jesuíticas, ambos feitos a partir da bacia do rio Amazonas, a partir do rio Amazonas. Temos na região sul a ocupação da região sul, né, que foi o interesse português no comércio da Bacia do Prata, e também a criação de gado, que foi secundário, e a fundação das cidades costeiras para garantir o comércio português no Prata. Então temos a atual Florianópolis, que antes se chamou Desterro, foi criada essa cidade em 1658. Temos a colônia de Sacramento, 1678, que hoje é o atual Uruguai. O Uruguai pertencia um dia, foi pertencente ao Brasil, né? Foi ligado ao Brasil, não era um país, pertencia ao Estado brasileiro, né? Tem o Rio Grande, também foi criada a cidade do Rio Grande, 1737, e Porto Alegre, 1742. Tá? Então, esses foram os responsáveis, os acontecimentos responsáveis pelo alargamento, pela expansão territorial do Brasil, para chegar ao Brasil nessa atual configuração que hoje nós temos. A ocupação espanhola também na região sul deu-se a partir da instalação das reduções nos atuais territórios do Rio Grande do Sul, a oeste, Argentina e Paraguai, e o palco de atritos permanente entre portugueses e espanhóis. Tá? Tudo isso se configura como os fatores responsáveis pelo alargamento do Brasil. Para resolver os atritos entre portugueses e espanhóis, foram feitos uma série de tratados, visando delimitar o território de ambos. Então, vamos ver aqui os principais pontos de discórdias deveram-se à região sul e o cobiçado comércio do prata. Teve aí o Tratado de Lisboa, 1681, temos o Tratado de Utrecht, 1715. Tá aqui, gente, essa parte aqui que você está vendo é aqui da região sul do Brasil, tá? Que ocorreram esses conflitos, tá? Porque, como eu falei para vocês, o Tratado de Tordesilhas acaba por não ter muito uma finalidade como antes. Temos o Tratado de Madrid, 1750, foi o principal dos tratados, que hoje configura-se o Brasil atual, praticamente esse Brasil atual. O princípio do utiposidetis, que era a posse por ocupação reconhecida, então teve esse tratado aí de Madrid. No Tratado de Madrid foi discutido isso, do princípio do utiposidetis, ou seja, se eu estou naquele local, então eu sou portuguesa, de origem portuguesa, então eu tenho posse daquelas terras. Então aí é reconhecida a posse. Por isso que o Brasil passa a aumentar esse território, né? Temos os povos das missões, Portugal, e a colônia de Sacramento da Espanha, tá? Tudo isso foi discutido no Tratado de Madrid, que foi feito em 1750. Temos o Tratado de El Pardo, 1761.
Temos o Tratado de Santo Ildefonso, 1777, e o Tratado de Badajoz, que foi a confirmação do Tratado de Madrid. Então, foram esses tratados, tá, que foram resolvidos a questão diplomática do alargamento do território do Brasil, tá, para considerar a atual delimitação territorial do Brasil. Os principais tratados territoriais estão aqui, refletidos aqui nesse mapa aqui que vocês estão vendo, está aqui, que foi discutido agora há pouco, que nós vimos, todos os tratados, Tratado de Madrid, que foi o principal, né? O Tratado de Tordesilhas, deixa eu ver aqui, Tordesilhas, depois vem os outros tratados, aqui, ó, tá? Que vão fazer com que o Brasil se torne esse tamanho, esse Brasil de dimensão continental que temos hoje. Anotem aí, pessoal, umas questões que eu irei passar para vocês fazerem, tá? Relacionada ao slide agora, ao assunto. Eu gostaria, vamos lá, primeira questão. Qual o fator principal da descoberta do ouro no Brasil colonial? Segunda questão. Cite as principais correntes que favoreceram o alargamento do Brasil no período colonial. O alargamento do território brasileiro, tá? No período colonial. Terceira questão. Cite os principais tratados territoriais feitos no Brasil entre os séculos 17 e 18. Quarta questão. Caracterize a administração aurífera no Brasil colonial. Quinta questão. Quinta questão. Observe essas imagens. A imagem número 1, a número 2, a número 3 e a número 4. Responda. Quais atividades econômicas desbravaram o interior do Brasil? Observe esse quadro aí sobre a conquista da Amazônia, tá? Esse quadro aí que vocês veem é a conquista da Amazônia. Observa-se aí no quadro, né? Os conquistadores, né? Europeus, aí, sob o olhar de observação dos nativos, tá? E aqui vocês observam aqui, ó, os nativos, aqui os conquistadores, no quadro. Esse segundo quadro aí, nós vemos aqui, é de Cândido Portinari. O nome do quadro é Café. Vocês veem aí trabalhadores carregando sacas de café. Aí, isso daqui vai ser um período muito pós, já é um período da história do Brasil, que é Brasil imperial. Já, o Brasil já não é Brasil colônia, sim Brasil imperial. Nós vamos ver esse assunto depois, mas eu gostaria que vocês fizessem uma atividade a respeito dessa questão da economia brasileira. Então vamos lá para a questão. Hora de ser o artista. Vocês vão ser o artista. O que é que eu quero que vocês façam?
Faça um desenho representando uma das atividades econômicas, com detalhes que representem as características dela. Tá? Isso que eu quero que vocês façam, essa atividade. Então, vocês têm atividade, tá? Vocês têm bastante tempo, porque vocês estão em isolamento. Eu sei que vocês estão em isolamento social. Podem, com calma, assistindo aos poucos esse vídeo aqui dessa aula. Analisem, reflitam, interpretem, tá? Se possível, busquem mais aprofundamento sobre o que foi dito aqui nas nossas aulas, nessa aula nossa, e façam essa atividade. Essa atividade vai ser entregue quando voltarmos, quando retomarmos as aulas presenciais, tá? As aulas em sala de aula. Isso eu espero que seja em breve, tá? Então, quando retornarmos, você já tem essa atividade para entregar, que poderá valer como avaliação, tá? Uma das primeiras avaliações de vocês vai ser essa atividade, ou talvez seja até a única, por conta do tempo, né? Vocês sabem que nós vivemos um momento atípico, não esperávamos, tá? Que iria acontecer essa pandemia, tá? Mas aconteceu. Então, é um momento atípico e que nós retomaremos. Então, vocês têm a chance de estar em casa, de pensar, de refletir, de estudar e de fazer essa atividade, tá? Quando retornarmos, eu vou cobrar essa atividade que valerá essa pontuação, tá? Quero saber se vocês estão bem, se estão conseguindo estudar, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e eu peço encarecidamente, fique em casa para que logo, tá? Nós possamos estar juntos e matarmos a saudade, ok?